Hoje nós continuamos também a série de entrevistas com o fundador e com os diretores do Jornal Diário. Neste mês de abril, o jornal completa 46 anos de história e nós preparamos essa programação especial para resgatar tudo isso e compartilhar com você essa trajetória de sucesso. O entrevistado de hoje é o Luiz Antônio Monteiro de Barros, que é filho de Monteiro Filho e é o atual diretor, apresentador e chefe de jornalismo da Rede Vida de televisão e que também já foi diretor, editor-chefe do Jornal Diário, apresentador de rádio e que, inclusive, ainda menino, começou a sua carreira nesse meio de comunicação. Luiz Antônio, bom dia, um prazer receber você aqui e entrevistá-lo. Obrigado, Glaucia, paz e bem aos amigos da emissora, do grupo. Satisfação grande estar aqui conversando com você. Luiz Antônio, eu disse aqui que você começou a sua carreira ainda menino. Tem uma história que eu me lembro bem, de ter ouvido do seu pai, do Recado do Menino. Foi lá que tudo começou? Sim, no rádio foi. Na rádio independente, o Monteiro apresentava o Repórter Sabe Tudo. Eu tinha uma palhinha, eu abria o programa sempre com um recado. Um comentário, uma frase, alguma coisa que motivasse a comunidade, principalmente a garotada. Essa foi realmente a estreia. Eu estava com 12 para 13 anos, comecei no Repórter Sabe Tudo. O seu irmão, Monteiro Neto, fala muito de como vocês dois começaram no rádio e destaca o seu papel como intelectual da dupla. Que você era muito intelectual, você sempre gostou dessa parte de produção intelectual, de pensar no que fazer, de escrever? Glaucio, eu queria fazer um histórico nisso. Quando surgiu o Jornal Diário, o papai era talvez esse intelectual, essa cabeça do projeto. Mas quem executava o projeto na prática do dia a dia, da correria, era o Joel Waldo. O Joel Waldo tem um papel muito grande nessa história do Jornal Diário, na trajetória. A história do Joel Waldo é muito bonita, porque ele já foi, ele participou de outros independentes, ele participou da Câmara, foi vereador, era radialista, jornalista, era uma figura importante no papel no jornal. Essa é até uma frase boa, né? O Joel tinha um papel importante no jornal. Então eu queria resgatar muito dessa história para chegar à nossa pergunta. Quando o Joel faleceu, em 81, eu passei a ter um papel mais ativo na redação, que era uma das atividades do Joel Waldo. Até então você não trabalhava no jornal impresso? Não, porque eu fazia faculdade. Uhum. Então eu escrevia algumas coisinhas, tal, mas sem ter a tarefa efetivamente de cobrir o jornal. Então eu queria ressaltar essa figura importante, resgatar essa figura importante do Joel, porque com o falecimento dele é que eu tive que ingressar. O Joel era o carregador de piano, então eu entrei nessa função muito de fazer com que o jornal, e eu sempre digo isso, eu não sou jornalista, eu sou jornaleiro, a minha função dentro do diário foi sempre fazer com que o jornal chegasse na mão do leitor. Então esse é um papel do jornaleiro, e essa era a concepção. Com relação ao Joel, eu queria destacar ainda que ele, além de ser o carregador, ele fazia um papel importante nessa estrutura de ser assim como deixa eu encontrar um termo aqui. Ele era muito no time. Ele era o time, ele carregava o piano. O Tininho, que jogava no nosso time, ele era o corpo, né? Ele saía correndo, tinha que fazer não só as fotos. Então eu estou fazendo um paralelo com o futebol, com a nossa equipe da seleção do rádio, que era basicamente um tripé. Eu, o Tininho e o Joel Waldo no futebol. E era muito essa estrutura que funcionava. O diretor era o seu João, o Joel, eu era espírito do time, o Tininho era o corpo do time e o Joel era a cabeça do time. E funcionava isso também na prática no jornal durante um certo período, e principalmente com o falecimento do Joel. O que aconteceu? Em sequência, é que com o falecimento do Joel Waldo, eu passei a ter uma atividade maior no jornal, e o Neto assumiu a parte que o Joel cobria na área comercial também. Então foi a partir daí que eu e o Neto tivemos uma participação mais efetiva no jornal,
eu fazendo a parte de redação, mas quem carregava o piano então era o Neto. Aí trocou a função. Trocamos a função. Basicamente, o Joel acumulava as duas coisas e com o falecimento do Joel apareceu, graças a Deus, aí o talento do Neto também para fazer com que fosse possível o jornal completar a sua missão e a sua tarefa de ser um órgão independente, forte, de crescimento da comunidade barretense. Mas tem alguma história que você gosta de relembrar, que você acha que define essa sua trajetória, que você gostaria de compartilhar conosco aqui no Diário? É que eu não pensei nessas histórias, porque são tantas emoções, tantas histórias. Eu gosto de lembrar sempre a parceria com o Neto. O Neto faz com que haja não só esse espírito de fraternidade, mas também de uma admiração muito profunda, uma amizade muito de cumplicidade, de envolvimento, de respeito, de admiração, de carinho. O Neto é extremamente vibrante, ele é o nosso relações públicas, ele é o nosso entendido, ele é o que faz os contatos, que injeta os recursos na empresa. Então, quando você me pede para contar uma história, é sempre lembrando dos bons momentos vividos, proporcionados na fraternidade com o Neto. Talvez umas que eu não me esqueço, nós fomos a Catanduva e ele teve que se esconder debaixo da mesa do representante, porque começaram a atacar saquinhos, né, contra a reportagem que não para, particularmente contra o Neto e o técnico, né? E esses saquinhos eram de urina, né? Então ele passou apertado lá em Catanduva. Nós fomos uma vez a Votuporanga também, e ele foi entrevistar o jogador, trocou o nome do jogador e eles saíram muito bem. Então essas são principalmente as histórias em que envolve o Neto na minha trajetória, são sempre muito emocionantes, queridas, amadas. Acho que isso proporcionou, na relação fraterna com o Neto, que nós mantivéssemos não só os valores estabelecidos e proporcionados pelo papai, mas também que nós participássemos da construção disso. Não fôssemos meros espectadores, mas construtores desse projeto. E eu classifico isso graças à inteligência, dedicação, a habilidade, essa condição de lembrar uma memória extraordinária que o Neto tem das coisas, dos fatos. Tenho certeza que ele contaria muito mais histórias do que eu, porque na verdade eu gosto mais de escrever do que de falar. Luiz Antônio, muito obrigada mesmo por ter participado. E o Ismael preparou até uma música especial pela sua participação aqui. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Antônio.